Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade. Neste último dia 31 de outubro, completamos 504 anos da reforma de Martinho Lutero, um teólogo que mudou a história da humanidade na visão da religiosidade, mas, acima de tudo, mudou também a arte e a música, influenciando grandes compositores como Bach, Mendelssohn, Strauss e tantos outros. E para falar sobre isso, sobre o resgate de uma filmagem que fizemos no passado, eu trago novamente o grande amigo, mestre Robson Miguel, que falará um pouquinho nessa introdução sobre estas imagens. Em fazer parte do canal Sustentabilidade, que é um canal que vem trazendo à luz muitas coisas que as pessoas não sabem. Dentre elas, a importância de Martinho Lutero no cenário musical não vai só dentro da religiosidade, vai muito mais além. Pode-se dizer que a maioria dos músicos que na era moderna, na época de hoje, compõem as grandes orquestras sinfônicas, orquestras municipais e bandas, são músicos que vieram das igrejas protestantes, indiscutivelmente. As igrejas protestantes no mundo, quando Martinho Lutero organizou a nova igreja católica, que é a doutrina universal, apostólica, que vem dos apóstolos, cristã, não romana, desvinculando as ordens de Roma, ele então instituiu a liturgia dentro da igreja, que era composta por coros infantis, ensinando as crianças iniciação musical, coros de adolescentes, jovens, coro de adultos, e também ensinando as primeiras escolas de música que surgiram dentro da igreja. Por isso que ainda hoje as orquestras sinfônicas de todo mundo, a de São Paulo mesmo, 80% dos músicos de cordas são das igrejas evangélicas cristãs do Brasil, batistas e os metais da Assembleia de Deus, por tradição, que são formadas bandas musicais, acredito, gratuitamente. Todos esses músicos eram participantes, descobriam o seu dom para participar da música. Agora não para aí, meu querido Mangravite. Você sabia, como fã dos Beatles, que os Beatles também, além do grande cantor Elvis Presley e muitos outros do mundo do jazz, do blues, foram músicos que iniciaram seu trabalho cantando nas igrejas, nos quartetos evangélicos, e depois se lançaram ao cenário da música secular no mundo. E isso é uma dívida impagável que nós temos com o nosso querido Martinho Lutero, que, como você comentou, além de ele influenciar grandes nomes como Bach, como Mendelssohn, também como Strauss e suas valsas, ele foi quem influenciou toda essa mega orquestra, megas bandas que se somam de milhares e milhares de músicos no mundo. Isso é uma dívida impagável que nós temos com o nosso querido Martinho Lutero. Músico por excelência. Bom, então você, amigo que acompanha o nosso programa, como dissemos aqui na abertura, nós resgatamos algumas imagens do passado e montamos um programa especial para você, com a apresentação e introdução do mestre Robson Miguel, que falará sobre a história da música e da influência de Lutero na vida de todos nós. Fique, então, com o programa Sustentabilidade. Ouvimos os primeiros acordes de Castelo Forte, obra composta por Martinho Lutero e executada pelo violonista Robson Miguel. Nascido na Alemanha em 1483, o teólogo Martinho Lutero é conhecido como o reformista. Contudo, este monge agostiniano que rebelou-se contra as indulgências cobradas pela Igreja Católica foi um homem à frente do seu tempo em vários campos do entendimento humano. No campo religioso, organizou e imprimiu a Bíblia em alemão, até então transcrita parcialmente de papiros do grego e aramaico, lançando a partir disto um novo estudo e interpretação das palavras de Cristo, enfrentando assim corajosamente a Igreja.
Na verdade, o também alemão Johann Gutenberg, inventor do processo da impressão gráfica, 28 anos antes do nascimento de Lutero, havia publicado o primeiro livro impresso no mundo, a Bíblia, porém somente o Novo Testamento. Mas coube a Lutero, cerca de 1500 anos depois de Cristo, questionar as indulgências e publicar um manifesto em 1517 que apontava 95 falhas da Igreja. Professor de filosofia, doutor em teologia, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. Contudo, como homem dedicado que era ao estudo e meditação desde sua chegada ao mosteiro de Wittenberg em 1511, deixou também um imenso legado no campo da música, com 37 obras compostas, influenciando grandes compositores clássicos como Mendelssohn, Bach, Wagner e Strauss, entre outros. O mestre Robson Miguel, maestro e membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, celebra neste vídeo os 500 anos da reforma de Martinho Lutero, contando a história desse personagem como figura reformista da história da religião, falecido em 1546 na Alemanha, aos 63 anos. Assista agora o programa Sustentabilidade Especial, com os 500 anos da reforma de Martinho Lutero, por Robson Miguel. Vocês ouviram na introdução, no início desse programa, o violão do grande amigo maestro Robson Miguel. Obrigado. Tocando o Castelo Forte de Martinho Lutero, composto em 1521. E nesse ano de 2017, onde no dia 31 de outubro completamos 500 anos da Reforma. Né? Interessante. Bom, inicialmente, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui, Robson. Obrigado pelo carinho. É sempre um prazer também participar desse portal importantíssimo. Parabéns pelo portal, né? Mês retrasado, mais de 1 milhão de acessos no mundo, né? E a gente deve a toda a equipe, aos colunistas, a Bel, que trabalha incessantemente, a você que está honrado em participar mais uma vez. Mas interessante que você estava me ensinando aqui, né, como sempre, que Lutero foi um grande músico. Lutero, ele foi um músico por excelência. Ele compôs 37 obras registradas, a maioria delas todas hinos, né? E ganhou a apreciação de Johann Sebastian Bach. Bach, de 1675, ele também usou fragmentos e compôs a obra chamada A Reforma, né? Lamberg também, Wagner também, Strauss, do período romântico, também. Olha quantos compositores que pegaram a obra, ou fragmentos dessa obra Castelo Forte, né? Sim. De Martinho Lutero, e também escreveram sobre ela. Interessante, né? Porque às vezes a gente cria estereótipos sobre as pessoas, né? Então sim. Olham o Lutero até como um protestante, né? É verdade. E esquece o lado muito maior, que era a percepção dele da vida. Né? Justo, a vida e justiça também. Ele não protestou contra a Igreja Católica. Isso foi um erro histórico que eu, como historiador, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Instituto Geográfico do Brasil, eu tenho o compromisso e responsabilidade de, doa quem doer, assinar e arcar pela verdade histórica. Porque uma mentira muito divulgada, ela toma facilmente o lugar da história. Principalmente quando envolve interesses políticos ou religiosos. Sim. Que também é uma política. Existe a política religiosa difícil de se desassociar. Porque todo homem é imbuído de um sentimento chamado fé, esperança, que remete à espiritualidade. E ele não deixa de ser um número político. Sim. Então, religião e política sempre caminharam meio juntas, né? Sim. E ainda caminham. Até porque os papas foram à frente de muitas lutas durante a Idade Média e tudo mais. Cruzadas mesmo, cruzadas, né? Que levavam uma bandeira chamada cristã em nome do Cristo, né? Não vamos muito longe. Coitado do Cristo, né? Os caras brigando por ele. Com certeza, no juízo final, como o protestante mesmo pregou, ele vai tomar um susto de muitas coisas que eles inventam e atribuem o mérito a Moisés. Moisés vai dizer assim, não, eu não falei isso não, eu não fiz isso não. E muitas coisas que eles atribuem e atribuíram no nome de Cristo, né?
e que Cristo vai chegar e falar, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês estão inventando, vocês se aproveitaram do meu nome em vão e tomaram vantagem. Assim foi o protesto de Martinho Lutero, que ele descobriu 95 falhas que ocorriam na Igreja Católica na época. Que igreja é união de pessoas que se agregam, né? Numa linha de pensamento. Católica significa doutrina universal. Apostólica, porque vem dos ensinamentos dos apóstolos de Cristo. E até então ela era romana, que ela seguia as ordens de Roma. E das 95 teses que Martinho Lutero reuniu essas pessoas na frente da igreja na Alemanha para querer cobrar dos bispos, né, não protestar. Por que que essas coisas eram impostas às pessoas humildes e maiores que não tinham conhecimento da Bíblia? Que a Bíblia estava restrita só dentro da Igreja Católica. Na época ainda, me permite exemplificar, Lógico. ela vinha antes de Gutenberg desenvolver a imprensa em 1455, a Bíblia ela era assim, em pergaminhos. Pergaminhos, né? Isso é um pergaminho original do Egito. Rolo como aqui de macarrão, né? Sim. Para ele deslizar. Esse aqui é um papiro, é um papel, que a câmera pode até mesmo se aproximar mais, e você tocar nele, feito de juncos do Rio Nilo. Não existia o papel do arroz ainda, feito na descoberta dos chineses. Então, tudo era escrito em papiros, as tintas eram vegetais, e a única forma de escrever era usando uma pena, que a pena, que muito tempo substituiu a palavra caneta. As penas têm uma coisa interessante. Essa ponta da pena, de qualquer ave, ela é oca por dentro, né? É oca. E ela tem uma parte bastante plástica, que quando você aperta e solta, ela suga a tinta. Então, assim, os escribas, ou escrivãos de hoje, os escribas, assim que descobriram o papel chinês de arroz e as folhas de pergaminhos, eles pegavam tinta vegetal, assim como eu estou fazendo aqui, puxavam, sugavam a tinta aqui dentro e podiam então escrever. Então a Bíblia na época não era impressa ainda. Quem quisesse ter a cópia precisava tirar. Ir lá onde estavam os bispos, pedir autorização, ficar lá dentro copiando à mão, né? Sim. Então, Paulo fez isso, inclusive. Sim, apóstolo Paulo. Paulo fez isso. Justamente. E, curiosamente, em 1455, John Gutenberg teve uma ideia brilhante. Ao invés de copiar, ele desenvolveu um sistema de pegar cada letra e transformar num carimbinho, a princípio uma madeira de mogno, que ele molhava a letra e a letrinha podia ser carimbada, né? Interessante. Ele criou o primeiro tabelionato. Eram carimbos. Ele mandava fazer 1000 letrinhas A igual, 1000 B, C, D, W e tal. Elas eram colocadas em matrizes de padrões numa cavatura de madeira, presa por um cordão, era molhada então a sua superfície, ela então podia carimbar. Tanto que a Bíblia de Gutenberg ela tinha 46 linhas em 2 colunas, eram carimbadas. E para chamar a atenção do texto das pessoas, a princípio a Bíblia foi traduzida do grego, do latim, para o latim. Alguns escritos eram em grego, outros em aramaico, hebraico, passado então para o latim. O que favoreceu os romanos, que é a língua latina e italiana, e os católicos se apropriaram rápido do estudo da Bíblia. Até porque Roma era o centro do mundo. Era o centro e o maior domínio, né? Quer dizer, a extensão... Até mesmo o povo de Israel e Jerusalém, aonde a Bíblia praticamente veio desses conhecimentos, estava debaixo de Roma. Jesus foi mesmo condenado e sentenciado por uma corte romana. E não estava em Roma, não estava na Itália, ele estava em Jerusalém, na região de Judá, na região de Israel.
Inclusive tem novidades aí, né? Que agora a Trump está fazendo uma coisa inusitada, essa parceria de associação com Israel já é um prenúncio apocalíptico, né? Da besta, né? A besta, na verdade, é um computador, é um 666. Mas, até sobre isso já dizia, a princípio, a Bíblia. E Gutenberg, primeiro ele fez a tradução só do Novo Testamento. Não era a Bíblia completa ainda. Era só o Novo Testamento, a primeira experiência. E à medida que Martinho Lutero, tendo acesso às Escrituras, que ele era católico, ele percebendo que as indulgências... Ele era um teólogo, né? Teólogo, sim. As indulgências impostas pela Igreja Católica era o que mais incomodava ele. O que era indulgência, para quem não sabe? Você explicar. Para cada pecado, leve, médio ou grande, tinha uma tabela de preço. Era vendido perdão. Se você xingasse o vizinho, um exemplo, você pagaria R$20 para a igreja e o padre dizia, me dá o dinheiro, está perdoado. Está perdoado. Mas se você socasse o vizinho, já subia para 50. Se você desse 2 socos, não, já subia para 100. Se desse uma surra, para 1000. Quem matasse... Desviar dinheiro público não tinha. Bom, não vamos entrar nesse assunto. É verdade. Era muito interessante, Roberto, que quem cometia um pecado de adultério, estupro ou morte, o cara chegava a perder a vida, que ele ficava muitos anos, vendia a propriedade, a casa para poder pagar. Para poder pagar o perdão, né? O perdão. Pedir, está pagando o pecado, né? Sim. Daí veio a expressão, o cara está pagando pelos pecados dele. Sim. Literalmente, daí nasceu essa expressão, está pagando pelos pecados, que tinha que pagar para receber o perdão do pecado. E aí ele então, em 1517, por isso completamos 500 anos, bem milênio, né? No dia 31 de outubro, ele foi na frente da Igreja Católica, na Alemanha, e mandou chamar os bispos, pessoas de bem, de dinheiro, pobres, e ele fez então o primeiro manifesto, mostrando as 95 teses. E né? temos que considerar, né, Robson, o seguinte, uma pessoa ter uma atitude de uma coragem ímpar, né? Porque você reunir todo mundo e falar, olha, eu vou fazer um pronunciamento aqui. Não é porque difícil, que não Numa tinha época... celular, formas de E a comunicação coragem rápida. de enfrentar o poder assim, né, instituído, foi uma atitude nobre. Isso nobre, por isso que no ano 1520, o rei Leão X mandou caçar, excomungar todos que participavam desse protesto, estavam com um pensamento igual que do estavam Martinho pensando Lutero. como Lutero. Que era considerado protestante. Só que eles mudaram o teor da conversa, que ele divulgou que eles estavam protestando contra a Igreja Católica. Eram inimigos da Igreja Católica. E também inimigos da fé cristã, Sim. o que na verdade não era. Não era. Ele só queria que a Igreja fosse mais branda e eliminasse essas 95... Porque não estava escrito na Bíblia. Não né? estava na Bíblia. E Martinho Lutero foi quem fez a tradução da Bíblia do latim do hebraico para o alemão. Então ele teve acesso a esse conhecimento. Peraí, alguma coisa está errada. Desculpa uma correção, eu disse rei Leão X, não, Papa. O Papa Leão X, sim. não rei, o Papa. Os reis participavam ativamente de todos esses conflitos, porque ambos, principalmente na Espanha e Itália, eram todos reis católicos. Sim. Queridos, temos mais alguma informação dessa magnitude de importância que você gostaria de deixar registrado? Tem esses dados que eu deixei aqui, desde Martinho Lutero, né? Esqueci de mencionar que o grande Felix Mendelssohn, compositor, na Quinta Sinfonia, ele também deu o título de A Reforma. Ah, sim. E cada passo da orquestração, ele tenta mostrar o momento de suspense do conhecimento de Lutero. No movimento seguinte, ele vai crescendo, mostrando o momento do desejo de Lutero chegar lá e botar a boca mesmo na porta da igreja. E o terceiro é a perseguição, quando veio... Então ele foi muito sábio. Felix Mendelssohn escreveu na Quinta Sinfonia e deu o título de A Reforma. Meyerbeer também, o grande compositor Wagner, já no período romântico, 1803, 1833, que é o tempo que ele viveu,
também compôs obras de Martinho Lutero. Strauss também utilizou o hino de Lutero nas suas composições, justo o Castelo Forte. O Castelo Forte já foi traduzido em vários idiomas. Ele está no inário da Igreja Batista, no Cantor Cristão, no inário da Assembleia de Deus, na harpa cristã, enfim, hinos de vitória. E é um hino muito conhecido e muito bonito. Eu gravei ele no Teatro Municipal de São Paulo. Olha, Castelo Forte, em 2002, um concerto lotado. Quem tem acesso ao YouTube, se colocar Robson Miguel Castelo Forte, vai ver executando Castelo Forte. Termino então a minha exposição. Já comentei que hoje nós teríamos motivo de sobra para comemorar, porque são 500 anos, não de protesto contra a Igreja Católica, vamos corrigir bem. Ele protestou contra 95 teses, mesmo ele sendo católico, teólogo, conhecedor. Ele queria, ao escrever a sua nova Bíblia, ele gostaria de que houvesse feito algumas 95 correções, 95 teses de Martinho Lutero. Então hoje é um programa do Sustentabilidade, sustentando a veracidade histórica no contexto também religioso, por que não? Nós somos pessoas dotadas de um espírito, de uma alma e de um corpo. O corpo é isso aqui, é a matéria, tá fácil saber, né? E as coisas que alimentam o corpo. O espírito é como um carrinho, né? O que faz o carro ser carro é o corpo, mas o que faz ele se movimentar é o espírito. É a bateria, que dá energia, né? Tem o espírito das árvores, o espírito do vento, o espírito das águas. A terra tem seu próprio espírito. Tem espírito de verdade, espírito de amor, espírito de ódio, de ira. Tem o espírito de mentira. Tem o Espírito Santo. E tem um espírito maligno. São espíritos, energia, como um carrinho, que a energia vem daquela bateria. Mas o que conduz o seu corpo e o teu espírito é o que eu estou falando com você, é o meu eu, é a minha alma, é a minha personalidade. Você tem uma alma. E a Bíblia de Martinho Lutero, nesses 500 anos, é o livro que fez todos quantos se interessaram por ela se descobrir como sendo almas viventes. Ou seja, essa carne aqui volta ao pó. Você tirou tudo do pó da terra para ser a matéria que você é. O espírito, que é energia, voltará a Deus que deu. Mas a alma do ser humano, ela busca o descanso eterno. A tua alma é eterna. Quando você sair desse plano, cuidado, você irá para um outro plano eterno. e temos o espírito da amizade, né? Temos o espírito da amizade. Esse também é eterno. E esse também é eterno. E o espírito do músico, que você agora pode ouvir a interpretação brilhante do maestro Robson Miguel, do hino de Martinho Lutero, o Castelo Forte. Até lá, fiquem com Castelo Forte.